Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, sejam muito bem-vindos sempre a esta casa, Casa do Povo, aos nobres pares aqui presentes, e dizer que é importante essa discussão, porque quando a gente fala de saúde, a gente fala de vidas. Vereador Iago, é importante o seu pedido de informação, até porque a transparência é algo que precisamos todos os dias pleitear, não apenas por esta casa, mas a todo o rito público, para que as pessoas possam ter o acesso devido a todas as informações de uma forma clara, concreta e verdadeira. Vereador Lucas Carinato, importante a sua fala no quesito das emendas parlamentares, dizer o quanto a Vossa Excelência e outros vereadores desta casa, quando fazem a visita a Brasília, tanto no Senado Federal como na Câmara Federal, independentemente de partidos, têm feito esta busca incansável por este orçamento, para fazer com que ele chegue aqui na ponta e dê condições às pessoas receber os serviços, aquilo que é devido e necessário. Mas tenho certeza que não apenas o senhor e a oposição têm buscado esses recursos, mas todos nós parlamentares aqui temos feito esse pedido, principalmente no que se refere à saúde, até porque as emendas parlamentares, ela tem por obrigação 50% deve de ser para a saúde, as emendas parlamentares, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. É importante vocês que estão ouvindo essa discussão saberem que todos os parlamentares do Senado Federal e da Câmara Federal têm por obrigação, por regimento, 50% é para a saúde. E as emendas parlamentares, elas vêm em diversas rúbricas. E é importante salientar isso, vereadora Donei, até, inclusive, a vereadora Daiane Mello fez aqui uma referência nesse quesito, que quando nós fizemos o pedido de emenda parlamentar, tem que especificar de uma forma jurídica e concreta e real para onde vai essa emenda parlamentar. Então, existem emendas parlamentares para equipamentos, e existem emendas parlamentares para adquirir um bem, um automóvel, e existe também a emenda parlamentar de custeio, que é para custear os serviços, que é mais conhecida como também emenda PIX, que entra direto no caixa do município e serve para custear todos os serviços básicos de saúde da nossa cidade de Caxias do Sul. Uma parte, vereador. Então é importante a gente colocar e salientar a essa questão, porque nós sabemos que a saúde precisa todos os dias avançar, mas o que acontece em Caxias acontece infelizmente em todo o Brasil. A dificuldade que tem o orçamento público nesse quesito para que a gente possa fazer a entrega devida da demanda que cada vez cresce na questão da saúde. Muitos que outrora usavam a iniciativa privada, principalmente o plano de saúde privado, hoje migraram para o Sistema Único de Saúde, a qual, querendo ou não, a conta jamais pode fechar, porque a demanda aumentou. Então, vai acontecer sim um volume de pessoas que estão esperando por uma consulta, para isso ou aquilo, mas dentre as possibilidades desta questão da máquina de raio-x, a qual o secretário adjunto Mário nos informou, que tomou todas as devidas providências diante do rito público, da questão de orçamento, da questão de ter o serviço através da licitação, enfim, é burocrático, mas as pessoas não deixaram de ser atendidas na UPA Central para ser feito este exame de raio-x.
Então é importante que a nossa fala seja uma fala com transparência, porque as pessoas que estão no outro lado e na ponta precisam saber que realmente o que tem acontecido na cidade de Caxias do Sul tem acontecido em muitas cidades, inclusive em Porto Alegre hoje, infelizmente, é mais de 200% de lotação. E o município com 49 municípios que aqui rege e tem o cuidado do SUS, não seria diferente de ter esta situação de complexidade. Peço desculpa, vereadora Daiane. Na próxima oportunidade lhe passo a parte. Obrigado.